Antártida. Um continente inteiro escondido sob gelo, vento e silêncio. Nenhuma cidade, nenhuma estrada, nenhum país. Apenas um deserto branco que guarda cerca de 90% do gelo do planeta e quase 70% da água doce da Terra. Mas sob essa superfície congelada, há muito mais do que neve e rocha. Ali repousam montanhas ocultas, lagos que não veem a luz há milhões de anos e sinais de vida onde nada deveria existir. Fragmentos de meteoritos repousam intactos no gelo. Há cavernas aquecidas por calor vulcânico, fósseis tropicais que revelam um passado verde e, em um dos cantos mais remotos, uma cachoeira que sangra lentamente do coração do continente. Em meio a tudo isso, o navio Endurance foi reencontrado no fundo do mar de Weddell, surpreendentemente preservado após mais de um século desaparecido. Mas e se isso for só a superfície? O que mais pode estar escondido sob a camada de gelo? É hora de começarmos nossa exploração pelo continente mais misterioso do planeta. Número 1. Uma terra extremamente desconhecida. No extremo sul do planeta, distante de qualquer civilização, existe uma massa de terra cercada por gelo, vento e silêncio. É a Antártida, um território tão inóspito que poucos sequer imaginam seu verdadeiro tamanho e complexidade. Localizada no Polo Sul, ela é maior que a Europa e maior também que a Austrália, ficando atrás apenas da Ásia, América, África e América do Sul em extensão. Isso faz dela o quinto maior continente da Terra, e mesmo com essa grandeza, ainda permanece como o mais misterioso de todos. A Antártida é o lugar mais frio do planeta. As temperaturas durante o inverno podem cair para valores inferiores a 80 graus negativos. No verão, em algumas áreas costeiras, os termômetros podem chegar timidamente perto de zero, mas o vento constante e a baixa umidade mantêm a sensação de frio extremo. O que poucos sabem é que, apesar do gelo abundante, a Antártida é também o deserto mais seco da Terra. Algumas regiões, como os vales secos de McMurdo, não recebem nenhuma precipitação significativa há mais de 2 milhões de anos. O ar é tão árido quanto em um deserto de areia. Esse clima extremo não impede o surgimento de fenômenos únicos. Um deles é o rio Onyx, o maior da Antártida. Ele não corre o ano todo, mas apenas durante algumas semanas do verão antártico, quando o derretimento parcial de geleiras cria fluxo suficiente para formar seu curso temporário. Outro fenômeno marcante são os dias e noites polares. Durante o verão, o Sol pode ficar acima do horizonte por mais de 4 meses seguidos, enquanto no inverno, ele desaparece completamente por um período semelhante. Isso gera longos ciclos de luz e escuridão, desafiando qualquer rotina humana. A Antártida é coberta quase que completamente por gelo. Cerca de 98% de sua superfície está soterrada sob uma camada que, em média, ultrapassa 2.000 metros de espessura. Isso equivale a mais de 2 vezes a altura do maior arranha-céu do mundo. Essa camada de gelo guarda cerca de 90% do gelo do planeta e aproximadamente 70% da água doce da Terra. Se todo esse gelo derretesse, o nível dos oceanos subiria mais de 60 metros, alterando drasticamente o litoral de todos os continentes. Apesar de sua grandiosidade, a Antártida só foi identificada como continente no século XIX. Antes disso, ela era apenas uma teoria, uma possível massa de terra que os antigos chamavam de Terra Australis Incognita. Navegadores como James Cook chegaram perto, mas nunca tocaram o continente. Foram os russos e britânicos que, em expedições quase simultâneas, confirmaram sua existência no início de 1800. Outro fato curioso é que a Antártida não pertence a nenhum país. Não há governo, não há capital, não há moeda local. Ainda assim, ela possui um código telefônico próprio e até um domínio de internet exclusivo. E como o continente está ao redor do Polo Sul, não há fusos horários definidos. Cada estação de pesquisa adota o horário que for mais conveniente para sua equipe. Algumas usam o horário da capital do país de origem, outras usam o horário da base de apoio mais próxima. Em meio a esse vazio gelado, cerca de 1.000 a 4.000 pessoas vivem temporariamente em bases científicas durante o ano.
Elas não residem ali permanentemente, mas mantêm um ciclo constante de pesquisa, monitoramento e observação. A presença humana, embora pequena, é intensa em conhecimento. A Antártida é um verdadeiro laboratório a céu aberto, onde o gelo guarda pistas do passado da Terra e onde o silêncio permite escutar os sussurros do planeta. Mas se tudo isso já impressiona, fica a pergunta: o que existe debaixo desse gelo todo? Será que o que vemos na superfície é apenas a parte visível de algo muito maior e mais surpreendente? Número 2. O que está debaixo do gelo? O que vemos na superfície da Antártida já é impressionante por si só. Mas o que está enterrado sob seus quilômetros de gelo é ainda mais extraordinário. Como se o continente gelado fosse uma cápsula lacrada pelo tempo, ele esconde em seu interior cadeias de montanhas, cânions profundos, lagos secretos e possivelmente até formas de vida desconhecidas. Poucos lugares no mundo despertam tanta curiosidade científica quanto esse mundo oculto sob o branco absoluto. Em 1958, cientistas descobriram algo que desafiava a lógica. Uma cordilheira inteira estava completamente soterrada sob o gelo da Antártida Oriental. Foi chamada de Cordilheira Gamburtsev e desde então se tornou um dos maiores mistérios geológicos do planeta. Com picos que chegam a mais de 3.000 metros de altitude, ela permanece invisível a olho nu, mas viva nos mapas feitos por sondagens de radar. Ninguém sabe ao certo como ela se formou, nem por que continua tão bem preservada. Não muito longe dali, a geleira Denman revelou outra surpresa. Escondido sob seu gelo, existe um abismo com mais de 3.500 metros de profundidade. É o cânion mais profundo da superfície terrestre, mais profundo até do que o Grand Canyon, ou qualquer ponto abaixo do nível do mar que não esteja submerso por oceanos. Esse vazio colapsado no gelo assusta os cientistas porque está diretamente ligado ao avanço do derretimento. Se colapsar completamente, pode acelerar o aumento do nível do mar global. Mas nem tudo sob o gelo é sólido. Pelo contrário, há mais de 670 lagos subglaciais catalogados, onde a água permanece líquida mesmo em temperaturas abaixo de zero. Isso acontece por causa da pressão intensa do gelo e do calor vindo do interior da Terra. O mais famoso é o Lago Vostok, isolado há mais de 15 milhões de anos. É como um aquário secreto que guarda um ecossistema totalmente desconectado da superfície. Quando amostras foram extraídas por perfuração, encontraram sinais de vida microbiana, com características diferentes de qualquer bactéria conhecida. Além desses lagos, há rios subterrâneos que correm lentamente por túneis formados entre as camadas de gelo. Eles ligam lagos entre si e transportam nutrientes, sedimentos e, talvez, até organismos vivos de um ponto a outro, criando uma espécie de rede escondida sob a crosta congelada. No Monte Erebus, o vulcão ativo mais ao sul do planeta, o calor interno esculpiu verdadeiras cavernas de gelo, algumas com temperaturas internas que chegam a surpreendentes 25 graus positivos. O contraste entre o exterior congelante e o interior aquecido é tão radical que os cientistas acreditam que essas cavernas podem abrigar formas de vida desconhecidas, talvez até organismos adaptados à escuridão e ao calor subterrâneo. Mas as surpresas não param aí. No final da década de 50, foi detectada uma anomalia gravitacional gigantesca na Antártida Oriental. A explicação mais aceita é a existência de uma cratera de impacto com mais de 480 quilômetros de largura, resultado do choque de um antigo meteorito. Há quem acredite que esse impacto possa ter causado a grande extinção que ocorreu há mais de 250 milhões de anos, eliminando cerca de 90% das espécies da Terra. Com tantos elementos enterrados sob o gelo, surge a pergunta inevitável: estaria a Antártida guardando não apenas rochas e gelo, mas também os registros biológicos mais antigos do planeta? O que existe nas profundezas desses lagos, dessas cavernas e dessas formações ocultas? Número 3. O mundo perdido da Antártida. Ao olhar para a Antártida hoje,
Coberta por um manto branco interminável e castigada por ventos cortantes, é difícil imaginar que essa terra já foi coberta por florestas. Mas evidências geológicas e fósseis descobertos sob o gelo revelam um passado surpreendente. Há cerca de 90 milhões de anos, durante o período Cretáceo, a Antártida ficava mais próxima do Equador e possuía um clima quente e úmido. Pesquisas recentes identificaram fragmentos de raízes, pólen e folhas fossilizadas que indicam a existência de florestas densas e exuberantes, similares às que hoje vemos em regiões tropicais. Nesse ambiente verde e úmido, também viviam animais impressionantes. Fósseis de dinossauros encontrados nas bordas do continente sugerem que esses répteis gigantes caminhavam livremente por terras, que hoje estão congeladas. Mas talvez o mais curioso tenha sido a descoberta de fósseis de aves gigantes com dentes, conhecidas como pelagornítides. Essas aves, que uma vez dominaram os céus do sul, possuíam envergaduras de até 7 metros e dentes ósseos em formato de serra, o que as tornava predadoras formidáveis nos oceanos gelados do passado. Apesar do presente parecer inóspito, a Antártida ainda guarda surpresas biológicas. Cientistas descobriram que sob algumas camadas de gelo vive uma variedade de fitoplâncton, organismos microscópicos que realizam fotossíntese. Eles sobrevivem com pouquíssima luz e contribuem para o equilíbrio do ecossistema marinho. Mais surpreendente ainda foi a identificação de bactérias que não precisam de luz, nem de matéria orgânica, apenas de gases da atmosfera como hidrogênio e monóxido de carbono. Elas são capazes de sobreviver em ambientes extremos, o que levanta questões importantes sobre a possibilidade de vida em outros planetas com condições parecidas. Entre as criaturas mais curiosas já catalogadas no continente está a chamada estrela do mar de pena morango, antártica, uma espécie com aparência exótica e coloração vibrante, que vive nas águas frias próximas ao fundo do mar. Ela é um exemplo da biodiversidade rara e pouco compreendida que prospera no limite entre o gelo e o oceano. Outro fator que torna a Baía Antártida uma região de interesse contínuo para os cientistas é a preservação natural de meteoritos. Cerca de 2/3 de todos os meteoritos já encontrados no planeta foram localizados em regiões da Antártida. O motivo é simples. Como o gelo é branco e uniforme, qualquer rocha escura que caia do espaço se destaca com facilidade. Além disso, o movimento das geleiras empurra essas pedras para áreas onde ficam concentradas, como se o continente estivesse coletando e armazenando fragmentos do cosmos ao longo de milênios. Entre todos os fenômenos naturais da Antártida, poucos são tão enigmáticos quanto as cachoeiras de sangue. Localizadas na geleira Taylor, essas quedas d'água têm uma coloração vermelha intensa. Por muito tempo, acreditou-se que fosse sangue congelado ou algum tipo de alga. Mas a explicação científica revelou que a água vem de um lago subterrâneo com alta concentração de ferro. Ao entrar em contato com o ar, o ferro oxida, criando o tom avermelhado. Mais do que um espetáculo visual, esse fenômeno é estudado em projetos de astrobiologia, pois o lago subterrâneo que alimenta as cachoeiras abriga micro-organismos que sobrevivem sem luz e sem oxigênio, em um ambiente salgado e frio. Um paralelo perfeito com ambientes extremos que podem existir em luas geladas do espaço. A Antártida, então, não é apenas um deserto de gelo. Ela é uma cápsula do tempo, um arquivo congelado do passado da Terra e, ao mesmo tempo, um laboratório vivo de possibilidades futuras. Seus segredos desafiam a ciência e inspiram a imaginação. Diante de tudo isso, surge uma nova pergunta. Por que tantas nações disputam, observam e investem tanto neste deserto gelado que, à primeira vista, parece não ter nada? A resposta pode estar escondida em interesses que vão muito além da ciência. Número 4. Geopolítica congelada. A Antártida, com seu silêncio branco e sua aparência de terra intocada, é também um palco de disputas silenciosas. Por trás da aparência imaculada, existe um jogo de interesses que envolve nações poderosas e recursos estratégicos.
Desde 1959, o continente é regido pelo sistema do Tratado da Antártida, um acordo assinado inicialmente por 12 países. O tratado determina que toda a região abaixo do paralelo 60 Sul seja usada exclusivamente para fins pacíficos e científicos. Ele proíbe a instalação de bases militares, testes de armas e, principalmente, qualquer tipo de exploração comercial de recursos naturais. Na teoria, o continente permanece neutro, pertencendo a toda a humanidade. Na prática, porém, o tratado tem data para ser reavaliado. A cláusula de revisão está prevista para o ano de 2048. Até lá, o mundo assiste a um movimento cada vez mais intenso de presença internacional na região. Vários países estão ampliando suas estações de pesquisa, enviando expedições constantes e criando estruturas permanentes. Esse aumento de atividade científica, muitas vezes, esconde objetivos de longo prazo que vão muito além da produção de conhecimento. Relatórios recentes revelaram uma descoberta que pode mudar todo o equilíbrio global. Um campo de petróleo gigante localizado no Mar de Weddell teria reservas estimadas em mais de 500 bilhões de barris. Isso representa mais do que o dobro das reservas conhecidas da Arábia Saudita. Se confirmado, esse volume de petróleo transforma a Antártida em uma nova fronteira energética com valor estratégico incalculável. Mas o petróleo não é o único recurso em jogo. Estima-se que existam enormes depósitos de gás natural, carvão e minérios de terras raras espalhados sob o gelo. Esses minérios são fundamentais para a fabricação de baterias, painéis solares, veículos elétricos e tecnologias de comunicação. Com a crescente demanda global por esses materiais, o interesse em explorar a Antártida aumenta a cada ano. Essa tensão latente já se reflete nas relações diplomáticas. O Reino Unido e a Argentina mantêm disputas históricas sobre territórios próximos, como as Ilhas Falkland, que reforçam suas reivindicações sobre partes da Antártida. A China investe cada vez mais em bases e logística polar, enquanto os Estados Unidos mantêm a maior presença científica no continente. A Rússia, por sua vez, conduz pesquisas geológicas profundas que muitos acreditam ter fins mais estratégicos do que científicos. No centro dessa disputa está o Oceano Antártico, uma imensa massa de água que rodeia o continente. Ele tem um papel fundamental no equilíbrio do clima global, absorvendo cerca de 15% do dióxido de carbono da atmosfera terrestre e regulando as correntes oceânicas que influenciam o clima de todo o planeta. À medida que o gelo costeiro diminui, novas rotas comerciais marítimas começam a surgir, reduzindo distâncias entre continentes e despertando o interesse de grandes potências econômicas. Tudo isso levanta uma questão incômoda. O que acontecerá quando o gelo recuar o suficiente para tornar economicamente viável a extração desses recursos? O que acontecerá quando o tratado for reavaliado? As nações irão respeitar os princípios de preservação ou darão início a uma corrida por riquezas escondidas sob o gelo. Número 5. Relíquias, naufrágios e anomalias. A Antártida, além de ser um laboratório natural, é também um museu congelado. Sob seu gelo e em suas margens, há registros de explorações heróicas, mapas antigos que desafiam a lógica e fenômenos geológicos que permanecem sem explicação. Em meio ao silêncio polar, surgem relatos que vão além da ciência e entram no terreno do enigma. Em 2022, depois de mais de um século desaparecido, foi localizado no fundo do mar de Weddell o navio Endurance, da lendária expedição de Ernest Shackleton. A embarcação, que afundou em 1915 após ficar presa no gelo, foi encontrada incrivelmente preservada, com seu nome ainda visível na popa. O naufrágio, símbolo da resistência humana frente ao desconhecido, é agora também um testemunho congelado da coragem dos primeiros exploradores. Nas margens da Antártida, cabanas históricas usadas por Shackleton e também por Robert Falcon Scott permanecem de pé, com objetos intactos, como se os ocupantes estivessem apenas dormindo. Mas os mistérios do continente não se limitam ao que é visível.
No coração gelado da Antártida, cientistas identificaram uma região anômala próxima ao Polo Sul, conhecida informalmente como o Buraco do Polo Sul. Não se trata de um buraco físico, mas sim de uma anomalia magnética e gravitacional detectada por satélites. A causa ainda é incerta, mas especula-se que possa haver uma formação geológica incomum, ou até mesmo uma cratera escondida sob o gelo. A simples existência desse fenômeno já seria suficiente para alimentar teorias, mas somada a outros dados, ela provoca fascínio e inquietação. Entre essas outras evidências está o famoso mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 por um almirante turco. O mapa mostra partes da América do Sul e, curiosamente, uma representação da Antártida sem gelo. Isso desafia tudo o que se sabe sobre o conhecimento geográfico da época, já que a Antártida só seria reconhecida como continente muitos séculos depois. Especialistas debatem se o mapa é fruto de observações antigas perdidas, erros de cartografia ou algo ainda mais surpreendente. Mais recentemente, pesquisadores revelaram a existência de mais de 90 vulcões ocultos sob a camada de gelo. Alguns deles estão ativos, como o Monte Erebus, que mantém um lago de lava em seu interior. O calor liberado por essas formações pode criar bolsões de água líquida e cavernas subterrâneas, levantando a possibilidade de ambientes habitáveis abaixo da superfície. As cavernas do Erebus, com temperaturas de até 25 graus, já foram exploradas por robôs e sensores que buscam sinais de vida. E se tais formas de vida forem encontradas, elas poderão mudar para sempre a forma como enxergamos a existência de organismos em ambientes extremos. O Polo Sul geográfico, hoje marcado por uma simples haste de metal, também guarda suas particularidades. Todos os anos, essa marcação precisa ser movida a alguns metros, pois o gelo sobre o qual ela está instalada se desloca lentamente. É um lembrete físico de que até os pontos mais fixos do planeta estão em movimento. Com tantas descobertas e tantos sinais de que o continente ainda guarda inúmeros segredos, surge uma última pergunta inevitável. Com o avanço do aquecimento global, a Antártida pode deixar de ser esse deserto congelado e voltar a ser uma terra verde e habitável como foi um dia. Mas se isso acontecer, se as geleiras recuarem e revelarem paisagens férteis, fósseis intactos, minas valiosas e formas de vida desconhecidas, quem estará pronto para assumir o controle? A Antártida, que hoje parece intocável, pode se tornar o território mais disputado do futuro. E talvez o que estiver sob o gelo não seja apenas parte da história da Terra. Talvez seja parte do que ainda está por vir.